Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 15. Todos encontraram? Digam amém. Apanhai-me as raposas. Na versão que eu tenho à mão diz: apanhai-nos as raposas. As rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, me dá sabedoria e inteligência. Amém. Senta um pouquinho, por gentileza. Serei breve. Já não tenho todo o tempo que eu gostaria de tê-lo, mas na semana passada eu comecei com os irmãos aqui uma série de mensagens, dando uma pausa nas mensagens da temática da escatologia, e essa série de mensagens eu chamei de Ladrões da Alegria, e dei um tema: caçando as rapozinhas, me referindo a coisas que roubam a nossa energia, coisas que roubam a nossa alegria. Muitas vezes você não sabe porque ficou triste, porque ficou esgotado emocionalmente, psicologicamente. Muitas vezes você não sabe nem porque ficou doente. E são rapozinhas que vão nos ferindo, nos adoecendo, de maneira tão gradual, tão processual e tão discreta, que você não percebe. E na semana passada eu falei com os irmãos aqui um pouco sobre o conceito de felicidade, o conceito moderno, ocidental, de felicidade. E falei com os irmãos sobre o conceito bíblico de alegria. Mostrei para os irmãos que, à luz das Sagradas Escrituras, ser alegre é mais seguro do que ser feliz. Por quê? Porque a felicidade é um termo extremamente humano, enquanto a alegria é um termo extremamente espiritual. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é supracircunstancial, ela está acima das circunstâncias da vida. A felicidade está atrelada àquilo que você conquista. A alegria está atrelada àquilo que Deus te dá, às coisas que Ele gera em nós pela presença do Espírito Santo. Mostrei para os irmãos que no Cântico dos Cânticos, quando Salomão declara, ou quando a noiva, a sunamita declara: apanhai-me as rapozinhas, para que elas não destruam a vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu expliquei para os irmãos que rapozinhas podem ser pequenas coisas, aparentemente inofensivas, mas que danificam a tua paz, a tua existência, a tua saúde emocional, física, espiritual, ao longo do tempo e ao longo da vida. É como fumaça, não queima rápido como o fogo, mas em médio prazo mata por asfixia. Então é preciso tomar muito cuidado com as pequenas coisas que vão destruindo a vinha. A vinha pode ser a tua casa, pode ser o teu casamento, podem ser os teus relacionamentos,
pode ser a tua empresa, pode ser a igreja, pode ser o ministério. Nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, Deus utiliza a vinha como forma de representar a nação de Israel como seu povo. No Novo Testamento, Jesus utiliza a vinha para falar da obra de Deus. Então, se as raposinhas estão destruindo a vinha, significa que elas estão destruindo aquilo que na tua vida é a obra de Deus. E aí eu repito, tua casa, tua família, teu emprego, teu trabalho, tua empresa, a igreja. Eu me refiro a coisas pequenas que roubam a alegria, que roubam a paz, que roubam a energia. Quantas vezes você veio para o culto, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, você veio para o culto foi uma bênção. Quando terminou o culto, você foi para casa e percebeu que chegou em casa com uma tristeza, com uma angustiazinha que você não sabe a causa. Já aconteceu com alguém isso? Levanta-se a mão. Eu vou levantar as duas, tá? Porque comigo já aconteceram muitas vezes. E já aconteceu de eu sair do culto aqui, bem, o culto foi lindo, e eu chegar em casa com 40 graus de febre. Já aconteceu de eu sair do culto, e quando eu entrar no carro, eu dar uma crise de choro, por causa de uma palavra que alguém usou para me traspassar, por causa de uma ofensa. Foi apenas uma palavra, foram raposinhas. Nós precisamos aprender a lidar com as raposinhas para que nós não sejamos esgotados. Muita gente perdeu inclusive o prazer de ir à igreja, porque quando termina o culto, ou antes do culto, acabam sendo assaltados pelas raposinhas, e que danificam aquilo que foi oferecido, tiram a alegria do ambiente que o culto proporcionou. Hoje à tarde, lendo sobre esse assunto, eu li o testemunho de um norte-americano, e ele estava contando, tentando explicar esse versículo, ele estava contando que o seu vizinho, um idoso, tinha uma cerca muito bem feitinha, toda aparelhada, e ele plantou uma trepadeira naquela cerca. A trepadeira obviamente nascia ao pé de um morão, de uma estaca da cerca, e se espalhou por toda a cerca, ramando pelo arame, e em cada estaca, a trepadeira fez a sua montagem, mas a sua base estava naquela estaca onde ela brotou. E esse pastor norte-americano estava contando que o cachorrinho de estimação dele começou a cavar no pé da trepadeira e acabou fazendo um túnel e saiu do outro lado da cerca. Quando eles perceberam, o túnel já estava feito, mas ok, eles não queriam nem que o vizinho descobrisse, para não irritar o idoso, não chatear. Ele e a esposa foram lá discretamente, colocaram areia de volta no buraco que o cachorro cavou, e estava tudo normal. Ele diz, 2 semanas depois, a trepadeira começou a secar, murchou e secou completamente. Ele disse, com muito constrangimento, fomos ao vizinho explicar que havia sido o nosso cachorro. O vizinho nos compreendeu, nos perdoou, ele diz, mas todas as vezes que eu olhava para a cerca vazia, eu lembrava da trepadeira que foi destruída pelo nosso cachorrinho. Quantas vezes você tolera pequenas coisas, fazendo um túnel ao pé da tua trepadeira na cerca, e você acha que basta depois jogar terra e estará resolvido, mas a raiz foi cortada, a raiz foi ferida.
Eu tinha uma planta que eu gostava muito, um bambu chinês, lindo. E o meu bambu chinês já havia crescido de forma que ele já estava fazendo uma ilha. E em torno dele começaram a surgir outros pequenos bambus. Jones ganhou um cachorro. E o cachorro, quando cresceu, invocou de cavar aos pés do meu bambu. Chegou um ponto que o bambu morreu, eu não consegui salvá-lo. Porque muitas vezes nós até achamos engraçadinha a raposinha na porta da casa. Se você analisar bem, um rato é bonitinho. Mas ninguém quer rato na cozinha. Quem quer, levanta a mão. Por quê? É bonitinho, mas danifica, estraga, rouba a paz. Quantas vezes nós perdemos a paz por causa das coisas pequenas? Eu disse aos irmãos na terça-feira passada que eu estou chegando aos 50. E já estou chegando naquela fase que é assim, aquilo que tira minha paz, que me perturba, eu estou abrindo mão, sem perder a amizade. Deus abençoe. Vá em paz. Então, muitas vezes você começa a subestimar, desculpa a tosse, estou bastante rouco, como eu disse no início. Você começa a subestimar as pequenas coisas, mas o apóstolo Paulo diz que uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5. Um pouco de fermento, versículo 6, altera toda a massa. Zacarias diz no capítulo 4, versículo 10, que nós não devemos subestimar o dia das coisas pequenas. Lembra de Tiago no capítulo 3, versículos 5 e 6, quando ele diz: a língua é um pequeno membro, mas pode destruir todo o corpo. Eu quero falar hoje sobre a primeira raposinha, de uma sequência que eu vou destacar, que são coisas simples, mas que roubam tua energia. E a primeira delas, que é a que eu vou falar hoje, é palavra. Palavras podem ser raposinhas, te adoecendo. E presta atenção, palavras que você fala e palavras que você ouve. Palavras podem ser raposinhas destruindo a tua vida. Tiago diz no capítulo 3 que um pequeno fogo pode destruir toda uma floresta. Nós sabemos que um pequeno palito de fósforo pode destruir um edifício inteiro. Então, preste atenção nisso. Não subestime as palavras que você fala, nem subestime as palavras que você ouve. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que há uma variada espécie de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação. Então, tudo que você diz tem um peso. Quando a gente vai catalogar todos os tipos de pecados registrados nas Sagradas Escrituras, eu vou repetir, quando nós catalogamos todos os tipos de pecados registrados nas Escrituras, nós ficamos surpresos ao perceber que a maior parte desses pecados são pecados associados à língua. Blasfêmia, murmuração, calúnia, mentira, difamação, fofoca, maldição, está tudo relacionado à língua. Nós aprendemos a condenar alguns pecados que nós elegemos como os piores. Então, quando alguém comete um pecado
que nós elencamos na coluna dos piores, nós extirpamos como a um leproso nos dias do Antigo Testamento. Mas acabamos cometendo pecados da língua tão diariamente e não levamos a sério isto que nós praticamos. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer: do que falam as pessoas que ocupam o teu tempo? Do que falam as pessoas que ocupam o teu tempo? Pergunta isso para o seu vizinho, por favor. Do que falam as pessoas que ocupam o teu tempo? Preste atenção nisso. Os nossos filhos sabem que pedra machuca, que pau machuca. Você já disse para os seus filhos que palavras machucam? Aliás, quando o senhor e a senhora abrem a boca para se dirigir ao seu filho, o senhor já parou para analisar que a sua palavra dita ao seu filho pode elevá-lo ou abatê-lo? Já pensou nisto? Eu já contei para os irmãos de como foi, um pouco de como foi minha infância, de como passei necessidades, de como eu queria um sapato novo que ninguém tivesse calçado antes de mim, porque o meu sapato primeiro era comprado para o meu irmão mais velho, quando não servia mais para ele, vinha para mim. No dia que eu ganhei o meu primeiro sapato novo, o meu, ninguém usou antes de mim, eu fiquei tão feliz, e olha que eu ainda lembro do modelo, era feio que doía, hoje eu acho, né? Mas eu fiquei tão feliz que eu tirei o sapato da caixa e engraxei até o solado. Sério? Calça, a minha primeira calça, que ninguém vestiu, só eu ainda lembro, uma calça verde, imagina a cena, um verde cana, de tergal, e o detalhe, estava meio curta, mostrava meu tornozelo, e eu usava conga. Ninguém conhece isso aqui, ninguém é dessa época, aquele negócio azul com bico branco, e uma meia azul de anil, com uma calça verde, e a minha mãe penteava meu cabelo com óleo de uricuri, e partia de lado, e ainda pegava na minha bochecha e dizia, lindo. Não, o milagre não é esse, o milagre é que eu acreditava. Mas, todas as vezes que eu ia reclamar da roupa, da conga, porque meu sonho era um quichute, e eu não tive um, quando eu ia reclamar, minha mãe dizia assim, não reclama, um dia você vai escolher o sapato que você quer calçar. Eu acho que nem ela sabia o poder disto. Não reclama, um dia você vai abrir o guarda-roupa e escolher a roupa que quer vestir. Que guarda-roupa, irmão? As roupas eram guardadas em caixas. Eu ia reclamar da comida e ela dizia, não reclama, agradece, porque um dia você vai escolher a comida que você quer comer. Ela estava dando palavras que nutriam a minha fé, que nutriam a minha esperança, que nutria o meu ânimo. Eu era uma criança, eu era um adolescente, mas essas palavras me blindaram contra a revolta, contra a chateação, contra a blasfêmia. Palavras elevam. É preciso tomar muito cuidado com o que se diz. Aliás, eu fiz uma anotação aqui, morda a língua antes que ela te morda. Morda a língua antes que ela te morda. Palavras são instrumentos de comunicação.
Deus criou o homem como um ser social. O homem precisa se comunicar. Quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo, criei o homem para conviver em comunidade, para se comunicar com o seu semelhante. A Bíblia diz em Romanos 12, 18, que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia e se fortalecia em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele se comunicava. Mas eu preciso lhe perguntar, que tipo de comunicação você tem recebido? Já percebeu que depois de algumas visitas você fica esgotado? Já percebeu que depois de algumas visitas você fica deprimido? Sem energia? Comece a perceber isto. Há amizades cujo conteúdo não faz bem. O conteúdo não é saudável. Vou agilizar, presta atenção. Existem pelo menos 2 tipos de comunicação. Uma é a que nós chamamos de comunicação destrutiva. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 26, que as más conversações corrompem. As más conversações corroem. Corromper ali é corroer, como uma ferrugem, como uma traça, que vai fragilizando a estrutura. Por outro lado, existe a comunicação que nós chamamos de construtiva. E aí Paulo diz, não haja entre vós nenhuma palavra torpe. Efésios 4, 29. Senão aquela que serve para edificar aos que a ouvem. É preciso analisar as pessoas com quem nós nos comunicamos, que tipo de comunicação elas trazem, porque algumas palavras roubam a nossa alegria. O invejoso, por exemplo, vai trazer um elogio carregado de destruição. Por alguma razão, o elogio do invejoso não alegra. O elogio do invejoso atrapalha. Presta atenção nisso. Palavras são tão importantes que em Lucas capítulo 11, versículo de número 8, a Bíblia diz que palavras são sementes. Provoca assim um vizinho, fala com ele, você está semeando. Agora diz para ele assim, você é solo, estão semeando em você. Que tipo de semente você está aceitando que joguem na sua alma? Gente, parece nada, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. É tão sério que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37, Mateus 12, 33 a 37, que no dia do juízo nós seremos julgados e condenados pelas nossas palavras. Ou seja, a prova que será apresentada contra nós no tribunal de Deus são palavras. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz, versículo 37, Jesus diz, aquele que chama o seu irmão de louco, é réu do inferno. Mas o que é chamar o irmão de louco? Não é só uma palavra? É. Mas agride a essência daquele que é templo do Espírito Santo.
Eu preciso chegar lá onde eu pretendo, então eu vou agilizar. O que é uma palavra? Apenas uma parábola, um verbo, uma expressão, um vocábulo. Entretanto, pela palavra, Deus criou tudo o que nós conhecemos. Ele disse: haja e ouve. Ele cria todas as coisas utilizando apenas a palavra. E é interessante que em Gênesis 2, versículo 19, o Senhor chama Adão e diz: dá nome aos animais. E Abraão dá nome, e a Bíblia diz assim: e tudo que ele chamou, palavra. Assim foi. Agora preste atenção, o Deus que criou não poderia ter dado nome? Poderia, por que não o fez? Porque ele está dando ao homem autoridade para gerir, reger, através da palavra. Então aquilo que você diz, gerencia. Aquilo que você diz, rege a sua vida. Por isso que eu estou dizendo, depois de algumas conversas, de alguns tipos de conversas, normalmente você está esgotado. E quando não, você vai, é porque já cauterizou, você vai achando que não afeta, mas a tua vida não destrava, não desenrola, não avança, porque as tuas palavras estão te enredando. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Cuidado com as raposinhas, vigia com elas. Vou dar mais alguns exemplos para você me entender. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 27, versículo 25 a 29, Isaac estava velho e cego, quase cego. Ele chama Esaú e diz: vai preparar um guisado, porque eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. Esaú sai para procurar a caça, a fim de preparar o guisado, mas Rebeca ouviu, mulher de Isaac. Rebeca chama Jacó e diz: vem cá, vai pegar um cordeiro, que eu vou preparar um guisado para o teu pai, do jeito que teu pai gosta, para que ele te abençoe com a bênção da primogenitura, e não a teu irmão. Jacó diz assim: mamãe, vai dar errado, vou sair de lá amaldiçoado em vez de sair abençoado. Rebeca pergunta: por quê? Diz: porque meu irmão é peludo e eu sou liso. Rebeca diz: já pensei nisso. E ela cobre a Jacó com a lã do próprio cordeiro. E Jacó vai a Isaac, entrega o guisado. Isaac come o guisado, delicia-se com o guisado e abençoa a Jacó. Ele o quê? Ele o quê? Abençoa. O que é abençoar ali? Palavras. Isaac não deu a Jacó barras de ouro, não foi rebanho, fazenda, foram palavras. Quando Esaú chega e Isaac descobre que havia sido driblado pelo seu filho Jacó, Isaac diz a Esaú: não posso mais dar-te a bênção da primogenitura, porque já dei a teu irmão. Esaú diz: me abençoa com pelo menos uma porção da bênção. E Esaú chora, mas olha para mim, Esaú está chorando por quê, gente? O que Jacó levou, o que Esaú não? Palavras. Se não simbolizasse nada, Esaú não teria reclamado palavras. E Jacó olha, Isaac olha para Esaú e diz: tu servirá teu irmão, tu serás menor do que ele, porque eu já o abençoei. Como? Com palavras. Não subestime palavras boas ou ruins. Cuidado com o que você semeia e cuidado com o que semeiam em você. Desenvolva filtro
Desenvolva blindagem. Vigia com os teus ouvidos, porque lá no livro de Jó está escrito que os ouvidos são a boca da alma. Tua alma se alimenta daquilo que você ouve. O indivíduo entra no teu escritório despretensiosamente e deixa lá uma semente daninha, te envenena, te deixa adoecido. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 27 e capítulo 28, Moisés chama 6 chefes de tribos e manda que eles subam no monte. E chama outros 6 e manda que eles subam em outro monte. Monte Ebal e Monte Gerizim. Quem sobe no Monte Ebal vai lançar maldição sobre aqueles que desobedecerem à lei. E quem sobe no Gerizim vai lançar bênçãos sobre quem obedecer à lei. Que maldição e que bênção, que maldições e que bênçãos eram aquelas? Apenas palavras. É incrível como nós somos desvigilantes acerca do que pronunciamos uns para os outros, acerca dos outros. Falamos sem medir se as nossas palavras vão construir ou destruir. E aí as raposinhas começam a minar a nossa fé e a nossa vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, segundo Samuel 16, Davi está fugindo de Esaú. E a Bíblia diz que ele vem pelo vale e aparece um homem chamado Simei. Em algumas versões ele é chamado de Simeia. E Simei, ou Simeia, começa a jogar pedras em Davi e praguejá-lo, amaldiçoá-lo com palavras. Abissai, servo e sobrinho de Davi, diz assim: majestade, se o senhor me autorizar, eu vou cortar a cabeça desse cachorro. Quem é ele para amaldiçoar o rei de Israel? Davi diz: deixa. Se o meu próprio filho está me perseguindo para me matar, quanto mais esse benjamita. Aí Davi diz assim: mas Deus está contemplando a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Lá na frente, já no reinado de Salomão, Simei é executado, não porque perseguiu a Davi, mas porque quebrou a sua própria palavra com Salomão. Provoca seu vizinho e diz assim: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você aceita ouvir. Isso não é da sua conta, pastor, não é mesmo não. Só é da minha conta o que eu falo e o que eu aceito ouvir. Mas eu estou te orientando, à luz das Sagradas Escrituras, com sabedoria, equilíbrio, coerência, te pastoreando, para que as raposinhas não destruam a tua vinha. Eu nem posso ir mais, preciso terminar. Mas deixa eu concluir te mostrando algo muito importante. E eu quero te dizer o seguinte: não aceite. Isso aqui é uma orientação pastoral. Não aceite na sua casa, no seu escritório,
no seu carro, gente envenenada, liberando palavras venenosas. Aqui não. Se o ambiente não for seu, e você não tiver controle sobre o ambiente, peça licença e se retire. Não se permita. Por quê? Porque são como dardos inflamados que vão te envenenando. O dardo era diferente da espada. A espada rasgava o ventre, matava no lugar. O dardo não. Era muito utilizado pelos bárbaros, por exemplo, canudinho de bambu, com uma pequena setinha envenenada. E do meio do mato, o inimigo soprava, atingiu o pescoço, o braço, não saía sangue, não derrubava na hora. O indivíduo tirava achando que era apenas um espinho e seguia viagem. Pensava que foi apenas uma picada de inseto e ia embora. À noite, febre, infecção, morte, porque foi envenenado. Tem gente morrendo por causa de palavras. Eu li alguma certa feita em algum lugar que é uma região gélida no mundo, e eu quero achar de novo esse artigo. É uma região muito gelada e carregado de cobras venenosas, cascavéis, por exemplo. E o artigo dizia que no período do frio essas cobras se enrolam feito bolas, umas nas outras, para se aquecerem, a fim de não morrerem congeladas. Mas enquanto elas estão enroladas umas das outras, elas estão picando umas às outras, se aquecendo e matando umas às outras. Quando passa o inverno, sobrevive o mínimo delas, porque elas se mataram enquanto se aqueciam. Tem muita gente que se encontra para se envenenar, se encontram para se picarem juntos, para se matarem com palavras, enquanto vão dando farpadas. Sabe, no casamento, quando a esposa joga indireta, marido devolve uma direta, ela dá outra, e quem está no ambiente não sabe o que está acontecendo, só sabe que está havendo uma guerra de espada, só vê o relâmpago da espada passar, mas ninguém sabe o que está acontecendo, porque palavras estão sendo usadas como armas para ferir, para matar. As raposinhas estão roubando a alegria. Elimina isto. Mede as tuas palavras. Eu lembro de uma certa feita que eu me deparei com uma jovem que tudo que ela falava, ela trazia o nome M. reticências acompanhando a frase. Quando ela terminava de falar, eu dizia: e a boca está cheia de quê? E tu comeu o que hoje? Chegou um momento que quando ela ia falar, ela olhava para mim. Eu dizia: vai, fala que eu faço a pergunta. Até que ela rompeu. Gente, para de sujar a sua boca com produto da fossa. Para de usar palavras chulas, termos torpes, como se isso fosse parte do seu vocabulário. Para de usar termos depressivos para os teus filhos, para a tua mulher, para teu marido, para você mesmo. Se ame. Diga assim: pastor Josué, pode falar, pastor Josué, eu já entendi, já vou parar, então eu já posso encerrar. Se você entendeu, para mim basta. Eu só preciso que você entenda. Palavras
palavras podem salvar e podem destruir. Eu li ontem de um funcionário de uma grande empresa de frigorífico na Noruega. No final do dia, ele entrou numa recâmara de gelo para fazer uma vistoria. E quando ele estava dentro da recâmara ou da câmara de gelo, a porta fechou e só abria por fora. E ele ficou lá congelando. Depois de algum tempo já desfalecido por causa do gelo, a porta se abriu. Era o vigilante. E aí alguém perguntou ao vigilante: por que você abriu a porta? Porque não é da sua função abrir a porta das câmaras de gelo. O vigilante disse: essa empresa tem milhares de funcionários, mas pouquíssimos, quando chegam pela manhã, me dão bom dia, e quando saem à tarde, me dão boa noite. E ele é um que todos os dias me dá bom dia como quando chega, e boa noite quando sai. E eu me lembrei que hoje ele me deu bom dia quando chegou, mas não me deu boa noite ao sair. Então eu imaginei que ele poderia ter ficado aqui dentro e sair procurando. Presta atenção, um bom dia pode salvar a sua vida. Palavras. Se eu tivesse começado a pregar mais cedo, e a culpa é minha, eu iria lhe mostrar biblicamente como palavras podem servir de prisões. Palavras prendem, aprisionam. Iria lhe mostrar como as palavras podem ferir ao ponto de fazer sangrar, ou podem curar. Queria te mostrar, à luz das Sagradas Escrituras, como as palavras podem enfurecer ou acalmar. Vou apelar. Quem lembra do Hulk? O monstro humano verde sai pisando em tudo, parecendo um carro-tanque. Mas basta a mocinha por quem o Hulk é apaixonada dizer o nome dele, que eu esqueci agora, Bruce, e ele começa a derreter e volta a ser normal, porque palavras acalmam ou enfurecem. Quais palavras você usou hoje quando se dirigiu a alguém? Que tipo de estímulo ou desestímulo você está usando? A Bíblia diz que palavras matam ou geram vida. Palavras revelam qual é o tesouro que está dentro de você. Palavras dizem o que é que você guarda. Qual é o seu tesouro? Palavras semeiam contendas. Como, pastor? Simples. Ronei, estou muito chateado com o pastor Zé Luiz. Aí eu conto agora a minha história acerca do pastor Zé Luiz. Contaminei Ronei. Vou chegar para o irmão Carlos. Ô irmão Carlos, o senhor está sabendo o que o pastor Zé Luiz fez comigo? Contaminei irmão Carlos. Aí eu chego aqui para o pastor Alex: pai, você é visitante, mas deixa eu te falar, estou passando uma luta tão grande. Um dos meus pastores está, contaminei um visitante. Aí, semana que vem eu me organizo com o pastor Zé Luiz, a gente se perdoa, se abraça, arruma tudo, porque afinal de contas a gente veio do Angico. Só que depois que eu arrumei tudo com o pastor Zé Luiz, eu deixei pessoas envenenadas. Como é que volta agora desfazendo o veneno?
Olhe para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: resolva o problema com a pessoa com quem você tem problema. Resolva o problema com a pessoa com quem você tem problema. Não dá para resolver o problema com o irmão Marcos. Chama o irmão Antônio, Honório. Diz: irmão Honório, eu tive um problema com o irmão Marcos e eu não me vejo em condição de resolver. Você poderia intermediar, mas não contamina ninguém mais, porque as palavras estão roubando a tua alegria, roubando a tua energia e mais ainda contaminando outras pessoas que não precisam ser contaminadas. Você me entendeu? Diga amém. Então evita toda palavra de blasfêmia, evita toda palavra mentirosa. Não minta. Faça silêncio se for necessário, mas não minta. Evite palavras que se traduzem por fofoca. Não seja fofoqueiro. E não esqueça que fofoqueiro não é só quem fala, quem ouve também é. Que gosta, se nutre, se alimenta. Não faz isso, te atrasa, te adoece. Você gosta? Que pena, precisa de tratamento. E não é na clínica, é com a palavra de Deus e a oração. Não use palavras que sejam maldição. Não amaldiçoe seu salário, não amaldiçoe sua empresa, não amaldiçoe seu casamento, não amaldiçoe seu cônjuge, não amaldiçoe seu filho, não amaldiçoe seu pai. Não amaldiçoe. De uma mesma boca, diz a Bíblia, não pode proceder bênção e maldição. Eu já disse para as pessoas, presta atenção: abençoar ou amaldiçoar diz mais acerca de mim do que acerca do outro. Porque se uma mesma árvore não pode produzir fruto bom e fruto mau, e se uma mesma fonte não pode verter água doce e água salgada, significa, quando eu estou derramando água salgada, ruim não é quem bebe, ruim é a fonte. Cuidado com a água que você está derramando. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Não amaldiçoe. Não entre na onda da calúnia. Não aceite. Se livre da lamúria. Tem crente que lamuria a própria sorte. Vive de murmuração em murmuração. Você está bem, irmão? Eu estou aí do jeito que dá. Não, você não sabe o que é passar luta, irmão. Você não sabe o que é passar provação. Eu estive pregando numa cidade essa semana, é uma capital, Macapá, no estado do Amapá. Deveria ter chegado domingo à noite para o culto, mas as companhias aéreas suspenderam os voos da madrugada, então eu tive que embarcar à tarde. E aí, com atrasos e tudo, Deus nos ampare. Mas o pastor me disse: pastor Josué, nós temos igrejas aqui que para chegar são 15 horas de barco. Aí ele disse: tem igreja que para chegar são 24 horas de barco. E eu pensei comigo, e a gente reclamando porque a igreja é no outro bairro, é na outra rua. Nós reclamamos de tudo, gente. Nós reclamamos do sapato e não agradecemos pelos pés. Reclamamos da comida e não agradecemos pelo apetite. Reclamamos da casa e não agradecemos pela morada.
reclamamos de uma dor de cabeça e não agradecemos pela saúde. Precisamos nos libertar da lamúria. Preste atenção nisso: pessoas lamuriosas adoecem sua casa, adoecem você. Entram na tua casa, no teu escritório, no teu carro, e quando vão embora, você fica mal. Aí você não sabe porque teve sonho ruim à noite, porque teve pesadelo, porque não dormiu bem, porque está cansado, esgotado, porque está travado. Por isso que eu digo sempre: seus projetos, guarda. Quando eles estiverem completos e deslanchando, compartilha com quem é digno de ouvir. Porque tem coisas que você compartilha antes da hora, e o invejoso fica atribulando a tua vida e dificultando as tuas conquistas. Tem alguém na casa? Fica de pé, por favor. Mate a raposinha, manda a raposinha embora. Eu não posso te impedir de falar, mas posso escolher se quero ouvir. Eu desembarquei uma vez numa capital no Brasil, e a igreja onde eu ia pregar estava a 695 quilômetros do aeroporto. Antes de chegar na churrascaria para o almoço, o irmão já estava falando mal do pregador que pregou na noite anterior. Quando nós terminamos de almoçar, ele começou a falar mal do pregador que ia pregar na noite seguinte. Só que eu estava com dor de cabeça, e eu estava irritado, porque haviam me dito que era 90 quilômetros. Só quando eu desembarquei, eu descobri que era 690. Eu estava chateado. Aí quando ele começou a falar mal, eu fiz assim: irmão, você poderia parar? Você já falou mal do pregador de ontem, você já está falando mal do pregador de amanhã, e você já começou a falar mal do pregador do congresso do ano passado. E sabe o que eu descobri? Que hoje você está falando mal deles para mim, e amanhã você vai falar mal de mim para eles. Então presta atenção, esperto. Quem está falando mal do outro para você hoje, também fala mal de você para o outro. Vigia, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala, com o que você ouve. Mande a raposinha embora. Eu vou lhe convidar para fazer uma oração. A oração que Davi fez: põe um guarda à porta dos meus lábios, põe um freio na minha língua, Senhor. Analisa bem a maneira como você se dirige aos seus. Em nome de Jesus, analisa bem como você se dirige aos seus filhos, aos seus amigos, às pessoas que convivem com você. Cuidado para não despejar fel no copo que te serviu mel. Não cospe para cima, dizia minha avó, porque todas as vezes que você cospe para cima, o cuspe cai na tua testa. Dá uma sacudidela de leve no vizinho, diz para ele assim: vigia. Senhor, nós estamos querendo vencer as raposinhas que atacam a nossa vinha. Somos maestros dos nossos filhos enquanto eles estão sob o nosso modelo de gestão, de educação e de orientação. Nos ensina, Senhor, a orientá-los. Não deixa que as nossas palavras sejam praga na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos funcionários e colaboradores. Não deixa nem que as nossas palavras queiram atingir os nossos, ou aqueles que se parecem nossos inimigos. Não deixa,
porque mesmo antes eu dirigi uma palavra maldita contra alguém que eu possa considerar inimigo, ela passou pela minha boca, deixou a sua marca na saída. E nós queremos, ó Senhor, sermos profetas de bênção, profetas de crescimento, de expansão e de prosperidade. E agora, na autoridade de Jesus, nós anulamos toda palavra de maldição, nós anulamos em nome de Jesus toda palavra de destruição, nós anulamos em nome de Jesus toda palavra que machucou essa mulher, este homem, nossos adolescentes, nossas crianças. Nós pedimos que o bálsamo do Espírito Santo seja derramado sobre esta alma nesta noite, trazendo cura e restauração.